Glória a Deus. Todos têm? Amém? Diz assim a palavra. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Senhor, acabamos de ler a Tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Mais uma vez, Senhor, fale com a Tua igreja, fale conosco, leva a nossa mente cativa diante de Ti. Nos prepara, Senhor, para o novo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Toma o teu assento, por gentileza. Pelas Escrituras, sabemos que o tempo e o caminho do Senhor são diferentes dos nossos. Olhando para a palavra do Senhor, nós sabemos que os caminhos, os métodos que o Senhor tem são diferentes. E a Bíblia vai nos falar que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e é perfeita. Mas a grande verdade é que temos dificuldade de entender o tempo, o propósito, os métodos de Deus. Por mais que venhamos saber que os seus caminhos são melhores do que os nossos. Os seus planos são maiores do que os nossos. Temos essa dificuldade. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo de número 8, verso 28, ele vai dizer que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. E às vezes temos essa dificuldade de entendermos o propósito, o tempo, os planos de Deus, o porquê que certas coisas acontecem, perguntamos, indagamos. É normal da nossa natureza, porque ficamos sem entender. Mas o nosso Deus, nós sabemos que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É o Deus que tudo sabe, o Deus que sabe o nosso amanhã, como foi mencionado pela pastora Linda, minha esposa. Anos atrás ela não imaginava que eu poderia estar ministrando, seria um pastor, porque antes era um atleta, um jogador de futebol, e Deus mudou os planos completamente na minha vida. Esses são os planos do Senhor. Se você parar e pensar e lembrar um pouco de onde você estava alguns anos atrás, e o que Deus fez na sua vida hoje, você vai ficar um pouco pasmado com todo o agir de Deus, porque existe um propósito, e o propósito é que o nome do Senhor sempre venha a ser glorificado. Por mais que não venhamos entender,
por mais que não venhamos compreender o agir desse Deus, os planos do Senhor, pastor Silvani, querido amigo, jamais serão frustrados. Os planos do Senhor na tua vida jamais serão frustrados. Por mais que o teu momento possa estar dizendo não, por mais que o teu momento possa ser desfavorável, mas o Senhor nessa manhã, Ele fala ao teu coração: não olhe para o teu momento, olhe para o teu futuro que está intacto diante desse Deus. As circunstâncias têm a tendência a nos frustrar, a roubar a nossa esperança. Olhe para a vida de José, rapidamente. O plano de Deus, o propósito de Deus, o que estava inserido ali, quando Deus permite José passar por todas aquelas situações, porque havia um propósito, havia um porquê, era Deus preparando, era Deus organizando as coisas, porque Ele já havia dito a Abraão que esse povo iria peregrinar. Deus jamais será pego de surpresa. Deus está rigorosamente no controle de todas as coisas. E eu quero nessa manhã te dizer que o propósito está acima da nossa vontade. Eu vou repetir isso para você. O propósito de Deus está acima da nossa vontade, do nosso querer. E nós precisamos confiar que ainda que tudo diz que não, ainda que venham nos vender como fizeram com José, passar por situações de adversidade, os planos, o propósito de Deus vai permanecer intacto. É muito importante nós entendermos isso. Eclesiastes capítulo de número 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo. Há um propósito, pastor. Há um propósito, igreja. Como foi com José, não é diferente na tua vida. Existe um plano de Deus. Ele ainda não revelou isso para mim, para você. Certas situações, se Ele revelasse, talvez você não teria coragem suficiente de enfrentar. E é por isso que Ele vai a cada dia te moldando, te preparando, te conduzindo, e estendendo a mão e dizendo: venha, ande, confie. Não é nas tuas forças, mas sou eu que faço. Você precisa depender de mim. Você não tem habilidade, você não é eloquente, mas eu vou falar por você. Eu vou fazer por você. Eu vou facilitar as coisas para você. Esse propósito, esse tempo, volto a mencionar, é difícil às vezes de entender. A grande verdade é que ficamos confusos às vezes. O porquê Deus permite um homem como Daniel ser lançado na cova dos leões. Olhe para o teu irmão, diga para ele: tem um propósito. Tem um porquê. Ele permite, mas Ele cuida. Ele leva o seu povo para o deserto, mas Ele cuida. Ele permite o Daniel ser colocado na cova dos leões, mas Ele cuida. Ele permite aqueles 3 rapazes ser lançados na fornalha ardente, mas Ele está presente.
essa situação talvez que você venha estar vivendo, passando, enfrentando, Ele está presente. Ele não te desamparou. Ele está aí, te consolando, te dando força, te dando graça. E é isso que precisamos entender. Que a igreja, às vezes, ela vai passar pela perseguição, mas Ele está cuidando. As lutas são inevitáveis. E quando a gente olha para essa família, Lázaro, Marta e Maria, o texto vai dizer que eles moram em Betânia. E a primeira questão aqui é que o nível de intimidade, de relacionamento que essa família tem com Jesus. Você já parou para pensar nisso? O texto diz que Maria é aquela que ungiu Jesus e enxugou os seus pés com seus cabelos. O nível de relacionamento que Marta, Maria e Lázaro têm com Jesus. Olha que coisa linda, olha que privilégio. Todas as vezes que Jesus passava ali em Betânia, Ele era o convidado, Ele pousava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele entrava, Ele era bem-vindo. Havia uma refeição para Ele. Segundo a tradição, tinha ali uma bacia para lavar os seus pés, ósculo santo, a graça estava ali. Jesus era conhecido por todas as cidades circunvizinhas. Todos já haviam conhecido os seus feitos, porque o texto mais adiante vai dizer, olha, ele abriu os olhos dos cegos. O surdo já estava ouvindo, ou seja, onde Jesus passava, milagres acontecia. Jesus, ele é íntimo dessa família. Tem um bom relacionamento com eles. Olha, Jesus, quando vier a Betânia, a nossa casa está aberta. Entra, Jesus. Deixa eu lavar os seus pés. Senta, Jesus. E ele junto com a sua comitiva. Então o relacionamento era maravilhoso, era um bom relacionamento. Maria é aquela que lá no Evangelho de Lucas diz que num certo momento ele estava ensinando e ali Marta estava distraída ali com os afazeres e ela chega para Jesus porque o relacionamento é muito bom. Jesus, não te importas que eu sirva sozinho, enquanto Maria está aí, diga a ela que venha me ajudar. E Jesus vai dizer, Marta, Marta, tu estás atarefada com tantas coisas, e Maria escolheu a melhor coisa, está nos meus pés. O nível de relacionamento nos faz conversar com Jesus, a falar certas coisas que só amigo pode falar. Você é amigo dele. É necessário esse nível de relacionamento. É necessário, sim, chamá-lo de amigo, chamá-lo de pai, chamá-lo do que você deseja dizer. Tu tens primazia na minha vida. Só que o meu nível de relacionamento com Deus, o meu nível de relacionamento com Jesus, não me isenta de enfrentar a adversidade. Quantos estão comigo? O meu nível de relacionamento com Ele não vai me impedir de enfrentar lutas, adversidades. É por isso que Jesus vai dizer em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Josué, tem de bom ânimo. Porque como eu fui com Moisés, serei contigo, Josué. Tem de bom ânimo, se esforce, medite na minha palavra de dia, de noite, para que seja bem sucedido em tudo, Josué. Tem de bom ânimo, eu te digo nessa manhã, tem de bom ânimo.
O nosso relacionamento com Ele não nos impede não nos isenta de passarmos por luta. Porém, temos esperança. Temos esperança. Que Ele não abandona. Que Ele está presente. Porque Ele disse: não vos deixarei órfão. Estarei presente. Estarei junto. Não turbe o vosso coração. Eu estou contigo. Estou aí do teu lado. Talvez está doendo, está difícil, mas eu estou aí. Só que o texto vai dizer que Lázaro adoeceu. Lázaro se enfermou. Algo aconteceu repentinamente. Nós não estamos isentos. Mas há esperança. Olha para o teu irmão e diga: tem esperança aí? Há esperança. Se talvez você adentrou aqui nesse santuário um pouco sem esperança, eu te digo nessa manhã: tem esperança em Cristo. Ainda que tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Ainda que tudo diz que não, Ele continua no controle de todas as coisas. Porque a última palavra é do Senhor. Lázaro se enfermou, adoeceu. E o texto vai dizer o quê? Que mandaram avisar quem? O amigo Jesus. Porque eles já conheciam os feitos de Jesus. Avisa ele. Ou seja, ele sabia onde Jesus estava. Estava ali próximo, perto. Não tão distante de Betânia. Porque quando nós temos relacionamento, nós sabemos aonde ele está. Você dobra o seu joelho, você fala e ele te socorre. Mandaram avisar a Jesus. Avisa ele que o seu amigo está doente, está enfermo. Nós podemos olhar para isso e perceber que quando esse mensageiro chega ali, pastor Silvani, pastor Tiago, Jesus ele vai permanecer no lugar ainda mais 2 dias. Jesus não vai liberar uma palavra como ele liberou outrora para o servo do centurião, dizendo: olha, vai e vai ficar tudo bem, as coisas serão resolvidas. Não, Jesus permanece ali, não libera uma palavra e simplesmente ele vai dizer para os seus discípulos: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Penso eu que quando aquele mensageiro regressou dizendo para Marta e Maria, disse: olha, Jesus não foi. Não disse nada. Eu acredito que Lázaro havia morrido já. Ele havia morrido. Quando o mensageiro chega, já não adiantava. Havia esperança, porque afinal era o amigo, era Jesus. Eu imagino quando Lázaro estava ali ainda febril. Eu imagino Lázaro chegando para Marta, para sua irmã Maria: avisa logo Jesus. Vocês estão comigo? Avisa logo ele. Avisa ele. Eu estou doente. Não, eu não vou ficar tomando esse chá, esse remédio. Não, avisa logo ele. Porque ele vai liberar uma palavra e eu vou ficar curado. Só que isso não aconteceu. Não aconteceu. E aí quando a gente tem a esperança, a expectativa, pastor Silvani, Jesus é nosso amigo. A gente tem a esperança. A esperança de que o meu relacionamento com ele vai fazer com que ele venha mudar a história.
Sim, mas no tempo dele. Porque existe um propósito, que ele está permitindo isso acontecer. Existe um porquê, que ele está permitindo essa dor, que ele não chega no tempo que eu quero. Ah, quantos estão entendendo isso? Que ele não chega no tempo que eu esperava, que eu desejava. Ele é meu amigo, mas ele não está emocionalmente envolvido com a minha necessidade em si, mas com o propósito do céu. O propósito é mais importante. É por isso que ele não chega, é por isso que ele não responde, é por isso que ele não vai na hora que Marta e Maria e Lázaro queriam. Porque o Pai precisa ser glorificado diante de qualquer luta. Eles tinham esperança, tinham expectativa. Como eu e você, expectativa. Estamos aqui hoje adorando, servindo, e a expectativa de muitos é que o esposo venha para os pés do Senhor, que os filhos venham para a casa de Deus, que uma transformação aconteça no meio da nossa parentela, que algo sobrenatural aconteça nesse casamento. Expectativas, esperança. Que ainda a árvore cortada vai, ao cheiro das águas, voltar a florescer. Expectativa. Estamos servindo. Temos um bom relacionamento. Temos luta. A gente fala com ele, mas às vezes ele não responde. Às vezes ele não, aparentemente ele não está agindo aos nossos olhos. Aparentemente chegamos a pensar que ele está inerte. Só que tem um plano, um propósito. E esse propósito está acima da nossa vontade. Vai acontecer no tempo certo, no momento certo. E isso às vezes, quando a esperança vai embora, surge a frustração. Lázaro morreu. O texto mais adiante vai dizer, poxa, se ele estivesse aqui, né? Marta vai dizer a ele, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A esperança acabou para Marta e para Maria. O irmão Lázaro havia morrido. E Jesus permanece no lugar mais 2 dias. Que amigo é esse? Por muito menos, às vezes, alguém vai ligar para você e você não atende, a pessoa já fica aborrecido com a gente. Te bloqueia no WhatsApp, no Facebook. Por muito menos você não pode atender naquele momento, você está muito atarefado, e o pastor não atende. Tem um propósito. Tem um porquê. E a gente fica aborrecido, mas logo eu faço tanto, eu ajudo, eu contribuo, mas Deus não quis que viessem te atender naquele dia. E por muito menos ficamos chateados, aborrecidos. Que coisa! Não me atende. Nenhuma mensagem. E isso acontece. Eles estão vivendo esse drama, essa situação desfavorável, que tinham esperança por causa do bom relacionamento, que agora mandam avisar, mas não tem um resultado favorável, e agora a situação piora. Lázaro morreu. Ficou difícil. E aí a frustração entra. Pessoas, por causa das lutas, das adversidades, dos problemas,
eles desanimam. Eles não têm a maturidade suficiente para suportar o dia da aflição. Não entenderam ainda o propósito, o tempo. Que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo eu não entendendo. Mesmo eu não compreendendo. Mas Ele está no controle. Ele não perde o controle. Só que a frustração vem. E nessa manhã eu quero trabalhar isso com você. Quantas vezes talvez você já se frustrou? Ficou frustrado ministerialmente, eu como pastor, fiquei chateado, aborrecido. Por que Deus não responde? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Não estou sozinho, né? Por que Deus não chega agora? Não é mais fácil? Não é mais fácil ele resolver isso aqui? Agora é mais fácil do que esperar piorar. Porque os métodos dele são diferentes. Os planos dele são diferentes. E isso nos incomoda. Que a gente chega a Deus. Age logo. Basta uma palavra tua, Senhor. Já estou orando há tanto tempo. Estou te servindo, te buscando. Deus está doendo, Ele sabe. Porque o texto diz que Ele diz, Lázaro morreu. Mas convém que nós venhamos lá. Você pode ter essa esperança. Mesmo em meio ao caos. Mesmo você não entendendo. Os passos do Mestre estão indo à tua direção. Está morto, Lázaro morreu, mas ele está indo. O Lázaro morreu, foi sepultado, cheira mal, já tem 4 dias, mas Jesus está indo para Betânia. Marta não sabe, Maria não sabe. Eu imagino quando eles haviam no princípio mandado a notícia, o aviso para Jesus que Lázaro estava doente. Eu imagino eles dizendo, fica olhando lá pela janela para ver se o mensageiro chega logo e traz as boas novas. Não aconteceu. Não aconteceu. Só que Jesus está indo agora para Betânia. O caos se instalou. O Lázaro morreu. Ou seja, a situação piorou, fugiu do controle. Não tem mais jeito. Aos olhos de Marta, Maria, ela vai dizer, acabou. Enterraram, colocaram ele no sepulcro. Está ali, pronto, acabou. Não se fala mais nisso. Só que Jesus está vindo. Eles não sabem, mas Jesus está indo para Betânia. E é nessa manhã eu estou te dizendo isso. Você ainda não entendeu, mas Jesus está caminhando. Você não pode desistir, Jesus está caminhando. Ele está indo na tua direção, Ele está indo na tua casa. Ele está vendo a sua dor, Ele está vendo o seu sofrimento. Ele sabe o que você está passando, Ele te entende. Ele entende a tua frustração, Ele entende o teu momento. Ele sabe quem é você, Ele te conhece muito bem. Só que o propósito vai se cumprir. O tempo é dele, não nosso. E aí o texto diz que quando Jesus chega em Betânia, Marta corre ao encontro dele. Maria ficou lá, mas Marta corre ao encontro dele e tem uma conversa, um diálogo com Jesus. Jesus, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, o Lázaro, teu amigo, não teria morrido.
E Jesus vai dizer para ela: Marta, ele há de ressuscitar. Não, Jesus, o senhor não está entendendo. Eu avisei o Senhor, eu mandei o comunicado dizendo para o Senhor que Lázaro estava doente, mas agora ele morreu. E Jesus: não importa, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Da frustração à realização de sonhos. Do caos ao sobrenatural. Eu imagino Marta, porque a gente é bem parecido, irmão. Marta chegando: não, o senhor não está entendendo. Ele morreu, eu avisei o senhor. Eu enviei o mensageiro. E é tão interessante isso, porque o povo está lá, irmão, e o povo fala. Era amigo deles. Está no texto. Amava ele. Que amigo, hein? Não veio no velório. Por muito menos, irmão, por muito menos. Você não vai num baby shower, você não vai num anime, já acabou. Agora, um velório. O amigo que vinha aqui em casa, tinha total privilégio, e não vinha sozinho, ele vinha com um grupo grande, o povo come, dá um trabalho, não é isso? Marta, está ali, eu avisei o senhor, mas agora, esquece. Não, Marta, você não está entendendo. É isso que a gente precisa compreender. Você não está entendendo. Não é na ressurreição dos mortos. Não é agora. Eu vou fazer o milagre hoje, agora. Eu posso fazer isso agora na tua vida. A tendência nossa é ficarmos presos e dizer: não, eu sei. Não, tudo bem. Eu até entendo. Então, Jesus, no grande dia, o Lázaro vai ressuscitar. Tudo bem, maravilha, glória a Deus. Ah, que bem. Não, ele está dizendo: não, você não está entendendo. Tudo isso foi necessário. Você consegue entender que tudo isso está acontecendo, é necessário? É necessário, você não está entendendo, está doendo, está chorando. Você está passando uma situação meio desfavorável, mas faz parte do processo de Deus. Ele está trabalhando. Ele não esqueceu o seu pedido. Não esqueceu. E aí ele vai dizer: olha, é necessário, é hoje, agora, eu tenho todo o poder. Eu tenho o poder para mudar isso. Foi necessário eu ficar mais alguns dias, foi necessário. Não, Jesus, você não está entendendo, ele está no sepulcro, já cheira mal. Não, você não está entendendo. Aonde colocaram? A pergunta, olha para o teu irmão: aonde colocaram o Lázaro? Pergunta para ele: aonde está o Lázaro? O Lázaro é o teu sonho, o Lázaro é os teus projetos, o Lázaro é aquilo que você achou que o Senhor esqueceu, o Lázaro é aquilo que você parou de orar, você já não está orando mais por aquilo, porque alguma coisa aconteceu que frustrou você. Você está triste. Enterramos e chegamos ao ponto de dizer: cheira mal, eu já estou com outros projetos. Jesus: não, irmão, nós temos que aprender a perseverar. Às vezes nós abrimos mão com muita facilidade dos planos, dos projetos. Deu algo errado, a gente já logo abre mão. Não, então não era de Deus. Não, existe um propósito. Qual é, pastor? Que o nome do Senhor seja glorificado nessa situação. Aonde colocaram ele? Lá. As impossibilidades, mas cheira mal. Olha, já tem 4 dias. Tudo isso, sabe, é Marta falando. E mais aquele povo está dizendo: ele abriu os olhos do céu. Ele mudou a história de tantas pessoas. Não veio aqui. Para que ele veio fazer aqui agora? Ele veio ressuscitar Lázaro.
ainda que ninguém está entendendo nada, ainda que ninguém está compreendendo o que você está passando. Talvez alguém está dizendo assim, mas você não é tão amigo de Jesus, por que as coisas não mudou ainda para você? Se Jesus está caminhando para minha casa, Jesus vai mudar essa situação. Aonde puseram Lázaro? E Jesus então diz, faz uma oração ao Pai, e ele diz, Lázaro, sai para fora. Você consegue entender isso? Você consegue vibrar como Marta e Maria? E aquelas demais pessoas espantadas agora vendo Lázaro saindo para fora? Porque Jesus diz, olha, tirai a pedra, e ele grita, Lázaro, vem para fora, porque eu vou mudar a tua história, eu tenho um propósito com isso. Eu não cheguei na hora, porque tudo isso é para que a glória do Senhor seja, o Senhor seja glorificado. Tudo isso é para que o Senhor venha a ser glorificado, exaltado, magnificado no meio dessa situação. Ele poderia sim ter resolvido bem antes, mas às vezes ele espera a situação ficar difícil. A gente não entende, mas ele sabe o porquê. Porque ele quer fazer com a vida de Lázaro um referencial para que todos pudessem olhar para aquele homem e visse a glória de Deus. Como eu disse que Lázaro pode ser projetos e sonhos, o que Deus quer fazer nos teus sonhos e projetos é um referencial. Não só para impactar Betânia, mas toda uma nação. O texto vai dizer o seguinte, que Lázaro saiu para fora e se tornou um referencial. Todos que olhavam para Lázaro percebiam que algo sobrenatural havia acontecido. Em João capítulo de número 12, verso 9 ao verso 11, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O Lázaro se tornou um referencial de milagre. Todo mundo dizia, eu fui no funeral dele, eu fui no velório dele, mas agora ele está andando. Ele é um referencial. E todo mundo está olhando e dizendo assim, não, é impossível. Não, ele é o Lázaro. Seus planos, seus projetos nessa manhã, ele quer ressuscitá-los. Ele quer que você volte a ter esperança, volte a sonhar, volte a projetar. Às vezes as pessoas não estão mais com esperança, não estão mais projetando. Às vezes nós não queremos nem mais uma profecia, nós queremos que as profecias que já havíamos ouvido venham a se cumprir. Mas nós precisamos acreditar. Mas nós precisamos seguir acreditando naquilo que foi dito lá atrás. Porque Deus é Deus que cumpre promessa. Deus é Deus que faz. Não importa o nível, não importa a situação, quantos dias, quantos anos que você está esperando, não importa.
O que importa é que o nosso Jesus pode fazer um milagre no tempo dele. E o propósito nunca é para fazer a nossa vontade, mas que o nome dele venha a ser glorificado. Eu quero convidar a você nessa manhã a se colocar sobre os seus pés. É um texto conhecido, mas o meu nível de relacionamento com ele não me isenta de lutas, de problemas, mas me dá esperança. E mesmo quando tudo diz que não, a frustração toma conta, Jesus continua no controle. Continua no controle. Não perca a esperança. Não desanime. Tenha bom ânimo. Se esforce. Continue acreditando. Não deixe a dúvida entrar no teu coração. Fique firme. Tenha bons amigos que te animam, que te encorajam. Medita na palavra. Fica firme. Porque no tempo certo, ele chega. Ele muda a história. Ele tem poder. Aos nossos olhos pode estar demorando, mas ao dele não. Não atrapalhe os planos de Deus na tua vida. Vou repetir isso para você. Não atrapalhe os planos, os projetos de Deus na tua vida. Os planos dele são maiores. Você perdeu talvez o controle nele, mas ele não. Ele não. Ele não perdeu o controle. Ele quer mudar essa história da tua vida. Eu quero orar, fazer uma oração. Se há alguém que deseja vir ao altar, venha ao altar. Vamos orar por você. Que o ânimo venha. Ele é Deus que restaura, irmãos. Ele é Deus que anima. Ele é Deus que encoraja. Ele é Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quantos momentos eu me encontrei angustiado. Quantos momentos. Minha esposa, o tratamento. Quantos momentos. Deus, estamos te servindo. Ele diz: Ronaldo, só pode falar com propriedade de milagre quem vive milagre. Quem foi designado pelos médicos. Só pode falar de deserto quem passa por lá. Falar com propriedade quem passa por lá. Falar de dor só quem está passando por dor. Falar de vale só quem já esteve lá. Então eu preciso permitir isso acontecer. Mas tu é meu filho, tu é minha filha. Você está passando, mas você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Quando você não consegue, eu te carrego, eu te sustento. Eu tenho feito isso até aqui com você. Vocês que estão aqui, fale com Ele. Se derrame na presença dEle. Ele conhece o seu coração. É isso, nós somos filhos. É por isso que Ele nos chama ao altar e Ele diz: abre teu coração, filho. Diga para Ele que o seu propósito seja cumprido. Cumpre em mim a tua vontade. Eu não sei como que vai ser, Senhor, mas faça o teu querer na minha vida. Faça o teu querer na minha vida, Senhor, no meu ministério. Começa a falar com Ele.
Deus, está doendo, mas me dá força. Deus, está doendo, mas me derrama o bálsamo. Deus, me derrama a tua graça mais uma vez. Eu preciso do teu ânimo, do teu fortalecimento. Fale com Ele, chore na presença dEle. Porque o texto diz que Jesus também chorou. O texto diz, a palavra do Senhor diz que Ele chorou. Porque Lázaro é amigo, Ele está olhando. Ele está olhando para a tua dor. Ele é de aliança. Senhor, nessa noite, Deus de aliança, Deus que fez aliança. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Ele só não chegou no teu tempo. Ele só não está chegando na tua hora. Mas Ele está no controle. Ele vai mudar essa história. E todos vão ver que a glória dEle está sendo revelada, glorificado na tua vida. Oh Deus, Senhor, continue fortalecendo, Senhor. Continue guardando. Ah, Deus, às vezes dói. Não sabemos nem por onde começar a falar. Mas Deus contempla. Ele chega, começa a ouvir os passos dele. Ele está indo para Betânia. Betânia, ele está indo aí. Aleluias. Oh Deus. Oh, aleluias. Fique firme. Ele te diz nessa manhã, fica firme, continua. Você não sabe, mas eu estou fazendo. Meu pastor, fica firme. Continua. Aleluias. Tá doendo, eu sei. Aos olhos de muitos disseram, não adianta mais, larga a mão. Não incomode mais o mestre, como já disseram, não incomode, larga a mão. Ele está dizendo, não, clame mais alto. Eu vim aqui nessa manhã trazer esperança para você. Não pare de clamar. A pressão não pode paralisar você. A pressão vai extrair de você um clamor legítimo. Clame a Ele. Aguente a pressão. Aguente. Não pare de clamar, não pare de acreditar. Acredite, mesmo que todos estão dizendo que é loucura, acredite. Suporte a pressão, suporte, não pare de clamar, não pare de adorar. Por quê? Porque ainda que estão dizendo não incomodes Ele está dizendo, eu vou extrair de você o clamor que eu preciso para mudar essa história. Essa manhã é manhã que Ele te chama. E diz, hoje eu começo novamente de uma nova história. Eu começo de novo. Eu te animo de novo. Porque disseram que você iria parar. Você não vai parar. Pastora Linda, ajuda. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai tirar a mão do arado. Você não vai parar. Estão dizendo, espalharam por aí que você tinha morrido, que você ia desistir, ia parar, ia aposentar. Deus não te chamou para aposentar. Deus te chamou para trabalhar. Deus te chamou para ser um instrumento. Adore, se derrame, igreja, se derrame. É o teu momento, igreja. Deus está fazendo coisa linda, é o teu momento.
Ele não está inerte, Ele não se esqueceu, viu? Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu, Marinei. Não se esqueceu, tu és minha. Ele não se esqueceu. Oh, aleluia, Carlos. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. E me faz prevalecer. Deus, o impossível está aqui. O Deus do impossível está aqui. Adore, 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 clame. Alça a tua voz, igreja. É o teu momento. Este lugar é casa de oração. Esse lugar é lugar de milagre. Esse lugar é lugar de mover de Deus. Oh, aleluias. Restaura sonhos aqui nessa manhã. Restaura projetos aqui nessa manhã. Ressuscita o Lázaro aqui nessa manhã. Ressuscita ministério aqui nessa manhã. Casamentos aqui. Libertando filhos das drogas. Esposa, firmando os passos. Deus do impossível não desistiu de mim. Me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim.